Cada amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados irmãos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão bíblica sobre o tema sacrifício vivo. No Antigo Testamento era oferecido a Deus sacrifícios mortos. Os animais eram sacrificados para oferecer a Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz um apelo veemente para apresentarmos os nossos corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e podemos servir a Deus com diferentes dons. Cada um pode servir a Deus conforme o dom que recebeu. O culto racional é um culto inteligente, porque Deus não agrada de tolo. Precisamos ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que é santo e do que é profano. Deus não aceita adoração dividida. Não podemos conformar com este mundo de pecado e de violências, pois assim afirma a palavra de Deus. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus continua nos falando, e aí nos fala assim: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, conforme Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 5. Então, amados irmãos e amigos, para servir a Deus, nós precisamos apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor Jesus. Porque, na verdade, nós precisamos entender que Deus não aceita adoração errada. Ele aceita uma adoração santa, precisa, que glorifique o teu santo nome. E além do mais, amados irmãos e amigos, para você entender a necessidade, você precisa entender para fazer a vontade do Senhor. Como fazer? Você precisa apresentar a Deus o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para isso, você precisa entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E também, para você fazer essa entrega, você precisa primeiramente entender a palavra de Deus, crer na palavra dele e recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Só assim você terá exatamente a condição de apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Que para tanto Deus nos abençoe. Eu quero orar com você apenas um minuto. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, abra o entendimento de cada um daqueles que tiver acesso à Tua palavra, para entender que para realmente oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável, precisa primeiramente entregar a vida nas mãos do Senhor Jesus. E que assim, ó Pai, eles possam também entender que precisa obedecer a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, como nos fala lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e assim você pode oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Que para tanto Deus nos abençoe. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.